Apóstolo Robson, eu sempre pergunto para todos os convidados, Sim, se a pessoa nasceu num lar cristão, como foi o começo da sua fé? sim. A minha jornada foi muito intensa, né, desde criança, né? Nasci em um lar cristão, né? Minha mãe é uma mulher de oração violenta, né? Tive um testemunho muito forte no meu nascimento, né? Que eu cheguei à beira da morte, fiquei, quando recém-nascido, né? Fiquei internado 11 meses dentro de um hospital. E quando já não tinha mais jeito para mim, aí Jesus teve que entrar para tomar jeito. E isso ali já inicia o marco do meu chamado, né? Meu pai conta um testemunho, minha mãe também, que já não tinha mais jeito. Já todos os tipos de cirurgia, cabeça, eu não tinha mais onde colocar injeção em mim, enfiar agulha em mim, né? Eu estava sofrendo muito à beira da morte, né? E não sabia o que a criança tinha. E meu pai falou que foi na Universal. A Universal estava fechada nessa época. Ele entrou num momento que não tinha culto, né? Ficou sozinho na igreja. Começou a clamar e falou que durante 2 horas ali ele chorou muito, clamou muito. Deus passava o filho dele. Ele falava: Deus, faz do meu filho um missionário. Pai dele um pastor. Ele falou que depois disso veio um obreiro e profetizou para ele. Deu uma palavra para ele, que ele encontraria a cura. Vivia andando no quintal, e no quintal tinha uns pintinhos correndo atrás de galinha. Eu falei: impossível isso, como é que eu tô vendo uma criança no futuro dessa? Era um bebezinho, né? Depois de anos mais tarde, depois que eu cresci, ele entendeu, né? Que era a casa da minha avó e não tinha cura, não tinha como. Aí minha mãe falou que uma equipe especializada da França, de um médico muito conceituado de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, achou o meu caso. Esse médico foi analisar e descobriu que eu tinha. Era um problema no pulmão, eu tinha bebido água de parto e fizeram uma cirurgia. Ali, com essa eu fui me recuperando, livrado da morte, né? E anos mais tarde já cumpriu, virou um pastor, virou missionário, né? E ele começa a minha história, né? Minha família morava aqui em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, em Jundiaí. Fomos levados para... Deus nos levou lá, meu pai direcionou para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro começa a nossa história, com 6 anos de idade. Fomos morar numa favela no Rio de Janeiro. E dali que foi toda a história da minha vida ali. Apóstolo, eu já acompanhei muitas mensagens, muitos vídeos do apóstolo. Você começou a pregar novo. Bem novo. Não sei se foi 15 anos, 17, mas como foi esse chamado para pregação, ministério? Aos meus 16 anos de idade que eu tive meu encontro com o Espírito Santo, né? 16 para 17, quando eu digo assim, que no meu final de 16 anos, uns 2 meses antes de fazer 17 anos, eu fui cheio do poder do Espírito Santo. Fui tomado pelo Senhor. Fui criado nas Assembleias de Deus, minha mãe sempre me levou para a igreja desde criança, né? Então tive aquela experiência criada nessa salinha de criança ali dentro. Meus 15 anos a gente fica meio rebelde, né? A gente quer viver do nosso jeito, mas Deus me pegou 16. Com 16 anos eu tive uma experiência muito violenta e sobrenatural. Uma missionária que pregava para os traficantes na rua, que era perto da minha casa. Toda noite ela estava ali, eu chegava desde o colegial à noite. Ela me parava e começava a dar a palavra de Deus para mim que ninguém sabia. Tinha coisa que ela me entregava que nem meu pai e minha mãe sabiam. Eu falei: essa mulher é de Deus, tá? E um dia ela me levou num monte, inclusive onde eu passei muitos anos de oração. As minhas grandes histórias que eu conto é nesse monte. E ali eu fui selado com o Espírito Santo. Foi uma experiência violenta, sobrenatural. Fui batizado com fogo. E eu vi o fogo aquele dia. E no dia do meu batismo com fogo, essa missionária estava ali, o céu estava nublado, fechado, garoando. E de repente uma janela só no céu se abriu, né? Foi muito nítido, mas me marcou aquilo ali. Várias estrelas. E ela falou assim: Robson, Deus manda dizer para você, olha para o céu. Faz um cruzeiro naquelas estrelas. Eu fiz: assim te diz o Senhor, te levarei para os 4 cantos do mundo para pregar meu evangelho. Vamos levantar para orar, teve um mover espiritual lá muito forte. Era o marido dela. Depois nós fomos dar mão. E naquele momento eu já veio profetizar: estou hoje cumprindo a minha promessa na tua vida. Pede essas línguas que vêm sobre ti, esse fogo que te envolve. Aí naquele momento eu abri os olhos mesmo, eu vi um redemoinho de fogo e um anjo que pegava no meu braço. Eu vi com meus olhos nus, né? E eu vi aquele fogo subindo aos céus, aí fui tomado do Espírito Santo. Já era, comecei a falar em língua na hora. E me segura, que eu saí correndo no monte. Falaram que eu caí no barranco abaixo, que eu não senti nada. Acharam que eu tinha até morrido, que eu caí de uma altura muito grande. E eu não senti nada, eu caí rolando do morro, cheio de poder do Espírito Santo. E fiquei embriagado, 1 mês embriagado dentro de minha casa. E comecei a viver meu sobrenatural dali em diante. Aí, então já foi um pregador de fogo. Acabou, já fui direto. Meus 17 anos comecei a pregar. Apóstolo, eu também vi, e eu acho que talvez tenha a ver com a sua escola, que chama Escola de Fogo, que não sei se foi nesse período que você foi num congresso, não sei se você saiu do Rio, foi num congresso, numa conferência, e você disse que parece que só você do Rio estava lá, e lá o fogo te pegou também
algo sobrenatural. Eu sempre tive essa graça, né? Eu ia nos eventos, onde eu ia, Deus me levava ali. Sempre saltava alguma coisa comigo ali. Os líderes me chamavam. Acontecia comigo. E aí, você está falando isso aí, foi, eu acho que com meus 23 anos. Foi essa experiência que eu tive. Estava num congresso de muitos líderes do Brasil. Tinha mais, acho que 700 só de pastores e apóstolos do Brasil naquele lugar. 700 e mais de 1.500 pessoas para 2.000. Eu sentado lá atrás, né? Na época era bem esquisitinho, magrinho lá atrás sentado. E eu, de repente, veio sobre meu espírito. O Senhor me fez uma promessa que tu me tiraria daqui de trás e me colocaria entre os grandes dessa nação. Quando isso veio no meu espírito, eu senti cair uma glória sobre mim terrível. Eu fui pro chão. E o evento estava começando, estava todo mundo sentado no primeiro dia, né? Aquele negócio, eu estava fazendo a abertura do evento. Aí, de repente, eu fui chamado lá na frente pelo líder central. Falou que eram todos os pastores aqui na frente, todos os líderes que estão aqui. Aí a multidão lá na frente. Aí ele parou e falou assim, aquele jovenzinho magrinho ali, você, sobe aqui em cima. O que você quer aqui nesse evento? Eu falei, eu quero a porção dobrada na tua vida. Aí, toma, porra, jogou a capa e eu caí no chão e fiquei. Depois daquele evento ali, recebi muitas coisas de Deus, né? E me conectou a muitas coisas. E sempre foi assim. Né? Deus me levar e estar em evento, conhecer líderes de nações e outros lugares do mundo que Deus me levava, né? E conectar com esses líderes, né? Porque apontava o meu chamado. Só que Deus sempre me pegava, tu não vai ficar com ninguém, tu vai ficar na favela, tu vai ficar aqui. Eu passei 13 longos anos ali dentro daquela comunidade, sendo treinado pelo Senhor. Igual, eu imagino que lá na favela, não sei como é que é, aqui, pelo menos as imagens que aparecem do Rio é meio violento. É violento, era violento. E como foi essa batalha de espiritual, né? Que, queira ou não, a violência é o mal que está por trás dali. Sim. Isso ali foi a escola? Foi a minha escola. Ali foi o meu treinamento. Ali a mão de Deus estava comigo naquele lugar. Então ali eu aprendi de tudo, né? Ali eu aprendi a batalhar, a guerrear no mundo espiritual. Que eu digo para as pessoas, né? O lugar onde você mora, onde você vive, a família que você tem, não fuja disso. Há um propósito de Deus na sua vida. Aquilo que você não é capaz de vencer, também você também não tem autoridade sobre isso. Você não é capaz também de governar. Então, tudo na minha vida ali não foi fácil. Tive uma vida muito difícil. Né? Casei jovem, casei cedo. Minha esposa Monique, né? Conheci ela com 17 anos de idade na igreja onde eu congregava, na igreja pentecostal. Ali nós nos conhecemos. Né? Durante 3 anos ficamos juntos, namorando. Né? Depois casamos. Deus sempre falou, você vai casar direto. Eu casei. Voltei para essa comunidade, vou morar na casa dos meus pais, por favor, por um tempo. Depois tive minha história, andei, voltei, fiquei naquela comunidade. E lá na comunidade eu abri minha igreja, meu ministério. Só que o que era o meu pior, ali era o inferno. Estou te falando coisa simples. A boca de fumo era muito violenta. Então eu vi pessoas morrer desde criança. Tomando tiro, morrendo perto da minha casa. Traficantes morrendo em frente à minha casa. E Deus nunca deixou eu pegar uma bala na minha casa perdida. E era na esquina onde era o tráfico. Nunca pegou uma bala na minha casa. E nenhum dos meus irmãos, da minha família, ninguém nunca sofreu um prejuízo naquele lugar. Porque minha mãe era uma mulher de oração profunda. Meu pai era um homem de oração. Então, assim, meu pai, quando se converteu, né, dentro da comunidade mesmo, ele começou a se tornar um homem que começou a buscar a Deus. Meu pai é um evangelista nato. Meu pai é um evangelista violento. Então, assim, eu tive uma raiz profunda, né, das dores, das experiências, né, desde crescer, que era um barraquinho ali de passar fome. Sabia que era comer, era farinha, água e sal, por muitos anos. Minha família era muito pobre. Então, eu sei minha origem. Isso tudo foi um treinamento para minha vida. Então, você tem que entender que o pior da sua vida, Deus está te forjando. E Deus me forjou ali dentro. E quando eu comecei a viver o mover apostólico na minha vida, que eu não sabia que era apostólico ainda, eu nem sabia que existia apóstolo, nada disso não, né? Era um jovem cheio do Espírito Santo. Então, tive grandes experiências sobrenatural, até depois para mim entender o apostólico. Isso aí foi depois dos meus 20 em diante, né? Então, assim, até meus 19 anos eu tive encontros sobrenaturais com Deus. Visitação de anjos, né? Carregava a força da libertação, de cura, sinais. Isso tudo começou a me acompanhar muito cedo. Então, essas grandes experiências sobrenaturais, eu tive que viver ela dentro daquele lugar. Aquele lugar era um inferno. Era bar e funk, era som o dia inteiro nos bares do lado da minha casa. Entendendo? Inclusive lá que eu escrevi meu primeiro livro, Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada, meus modos de libertação. Na casa dos meus pais, ali na igreja onde nasceu a Escola de Fogo. Eu tinha um ministério chamado Ministério Apostólico Santuário de Oração. Aí no primeiro evento que eu fui fazer de encontro e avivamento, nasceu a Escola de Fogo. Aí o senhor falou para mim, vai ser um instituto. Aí eu fiz um cartãozinho de muitos anos atrás, escrito assim, Instituto Escola de Fogo. Eu nem sabia porque
Eu fiz aquilo ali. Eu só tinha uma direção, que um dia eu teria um instituto chamado disso. E isso aí foi lá no Ministério anos atrás, para você ver o poder da visão que ela causa na nossa vida, né? Glória a Deus.